você que veio nesse vídeo. Nossa igreja está fazendo um estudo da palavra, né, dos livros e das cartas, e nós vamos estar dando continuidade. Meu nome é Matheus Augusto, sou membro dessa igreja e espero que você goste, espero que você esteja acompanhando e esteja crescendo espiritualmente através desses estudos. Hoje a gente vai estar falando acerca do Evangelho segundo Mateus, né? E como eu já falei o nome, né, vamos estar falando do autor. Bom, é interessante que o Evangelho ele não traz uma dedicatória do autor ou algo do tipo que indique que é Mateus. Mas os estudiosos e pessoas que procuram, pesquisam, eles dizem que unanimemente a igreja primitiva dava autoria a Mateus. Ou seja, por algum motivo Mateus não quis expor e depositar seu nome nesse evangelho, mas é interessante que a igreja conhecia ele na época, né, e claramente dedicavam a ele esse evangelho, né? Diziam que ele escreveu. Mas algumas coisas importantes, algumas observações acerca de Mateus que a gente pode falar. É interessante que o nome dele não era Mateus antes, né? O nome dele era Levi. Interessante que foi Jesus que trocou o nome dele. Jesus tinha essa prática, né, com seus discípulos, com essas pessoas que ele teve esse encontro. Foi a mesma coisa com Pedro. E é interessante que Mateus significa algo muito interessante, que significa dom ou dádiva de Deus. E é interessante que Mateus, ele era um israelita, né? Ou seja, ele era um judeu. E é interessante a gente ver também que, além de israelita, ele era um publicano, né? Ou seja, aquelas pessoas que coletavam impostos do pessoal da época ali, né? No caso, ele era um israelita e trabalhava para o Império Romano. E é interessante que os publicanos não eram tão bem vistos. Acho que muito a gente pode ver isso quando alguém fala sobre pecadores na Bíblia, né? Nos evangelhos principalmente. As pessoas costumavam categorizar os publicanos como pecadores além dos pecadores, sabe? Ou seja, pecadores piores do que os normais, entre aspas. E ele era visto como um traidor para o seu povo, né? Porque ele cobrava impostos, e é interessante que é a mesma visão que nós temos hoje, talvez de um corrupto, de alguém que está na política e é bem corrupto, era a visão que o pessoal tinha dos publicanos. Talvez não todos eram assim, mas como a grande maioria era, a gente pode se dizer que ele era bem odiado, ou seja, tinha um sentimento bem ruim em relação a ele com o seu próprio povo, né? Não dele, mas do povo para com ele. E é interessante que Mateus é um evangelho que a gente pode ter essa autenticidade e confiabilidade, né? Porque ele não somente foi uma testemunha ocular dos fatos, né? Mas ele também foi uma testemunha auditiva, ou seja, Mateus ele andava e caminhava próximo de Jesus. E é interessante que alguns estudiosos dizem que esse evangelho é um evangelho mais completo. Não significa um evangelho mais detalhista, mas sim um evangelho mais completo no seu todo, no decorrer da narrativa, na construção, no como foi feito. E é interessante a gente olhar para Mateus com esses olhos. Vamos ver outra coisa interessante? É que somente o próprio Mateus conservou o título de publicano a ele mesmo quando eram listados os apóstolos, né? Que Jesus determinou, os discípulos, os 12 que andavam junto dele. E é interessante que isso talvez Mateus queria deixar claro que assim o Evangelho de Cristo veio para todos, né? Como eu disse, os publicanos eram muito mal vistos e talvez por causa disso os outros evangelistas não colocaram o título de publicano a Mateus. Mas o Mateus fez questão de colocar esse título. E eu acho interessante, porque de alguma forma parece que ele quer passar uma mensagem para a gente dizendo que o Evangelho da graça de Deus é para todos, até aqueles que eram bem mal vistos. Beleza? Outra coisa interessante, vamos avançar aqui. Vamos falar da questão de sinótica, né? Essa questão dos 3 evangelhos. Existem 3 evangelhos que são chamados sinóticos, ou seja, sinótico significa que se pode ver ao mesmo tempo. Ou seja, evangelhos bem parecidos na sua construção, no decorrer da história, na narrativa, né? Mas, claro, com suas particularidades. E esses evangelhos são Marcos, né? Mateus e Lucas. O evangelho de João é o mais distinto nesse caso.
Mas esses 3 evangelhos são chamados sinóticos porque eles relatam os mesmos acontecimentos, sabe? E há um estudo acerca desses 3 evangelhos separados do de João, beleza? Mas é interessante a gente enxergar que os 3 evangelhos têm suas particularidades, né? Deus fez questão de usar pessoas diferentes, assim, para relatar coisas minuciosas. E é interessante que esses 3 evangelhos, ainda que sejam bem parecidos, nós temos públicos-alvos diferentes e nós temos também algumas peculiaridades que a gente vai estar falando principalmente de Mateus. Nos outros estudos vamos estar falando dos outros, né? O destinatário. Para quem foi que Mateus escreveu esse evangelho? Qual igreja? Ou seja, qual o público-alvo dele? A gente pode se dizer que claramente, principalmente, foi para judeus, né? Ou seja, judeus crentes, que no caso tinham se convertido ao cristianismo, né? Tinham entregado a vida para Cristo. E é provavelmente que são judeus crentes que habitavam em Antioquia, ou seja, na Síria, né? Uma cidade de fala grega, mas com uma população judaica bem grande, no caso, né? E é interessante a gente falar também que esse destinatário a gente consegue perceber por algumas coisas que são expressadas por Mateus, sabe? Principalmente a primeira. Mateus faz questão de deixar a linhagem de Jesus ali, no caso, né? Faz questão de deixar desde... Ele fala de Abraão, ele fala de Davi, então ele fala de principais, vamos se dizer, personagens para o povo judeu e esses personagens que apontam para Jesus na sua linhagem. Isso é importantíssimo. E a gente vai estar falando mais acerca disso também. A data. Qual foi a data que Mateus escreveu e tudo mais? É interessante que isso é bem discutido e a gente não consegue dar uma data assertiva, tipo, foi o ano tal. Mas nós temos os analistas, os pesquisadores e tudo mais da Bíblia, eles conseguem perceber por alguns traços. Ou seja, Jesus ele fala da queda, né, de Jerusalém e tudo mais. Isso a gente enxerga ali no capítulo 24 de Mateus, dos versos 15 ao verso 28. Beleza? E é interessante que Jesus não diz que isso já aconteceu ou que estava acontecendo. Jesus disse que isso iria acontecer. Ou seja, iriam chegar coisas bem tribulosas ali para Jerusalém. E é interessante que na história a gente consegue enxergar uma guerra, né, dos judeus, uma revolta dos judeus contra o Império Romano, e a gente consegue datar isso de mais ou menos, isso teve seu princípio em 66 depois de Cristo, né? E o ápice ali da queda e tal de Jerusalém foi mais ou menos em 70 depois de Cristo. Ou seja, a gente consegue ter um indicativo, né, claramente pelo relato de Mateus, pela história, que Mateus escreveu esse evangelho, né, antes do ano 66 depois de Cristo, né? Ou seja, pelo menos isso a gente tem assertivamente, a gente pode falar. E é interessante que também é bem dito qual evangelho foi escrito primeiro, por conta daquela questão dos evangelhos sinóticos, que são bem parecidos, que praticamente pode ser que os autores tenham pegado informações do primeiro evangelho que foi escrito e tudo mais. E é dividido, né? Mas grande parte dos estudiosos apontam para Marcos, que Marcos foi o primeiro evangelho, porque existem alguns trechos, alguns versículos que não são citados em Mateus e nem em Lucas. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Tem algo muito interessante que acontece nesse evangelho de Mateus, né? Eu vejo claramente que Deus ele sabe de todas as coisas e claramente ele não usou essas pessoas para escreverem o evangelho em vão, né? Claramente com suas questões, pessoas distintas que estavam dando relato acerca de Cristo, né? Um relato bem assertivo. Mas tem uma questão geográfica ali que Mateus expõe no caso, que a gente consegue perceber com a nossa leitura bíblica, né? Ou seja, Mateus ele compartilha essa visão com Marcos também. A gente pode ver isso no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos.
É uma visão que, no caso, é positiva para ali para a região da Galiléia, como um local que representava uma resposta de Deus e uma esperança, né? E uma visão bem contrastante de Jerusalém, como um local de oposição e de morte, né? No caso é interessante que a gente vê que Mateus ali, ele é daquela região da Galiléia e tudo mais. E a gente vê que a Galiléia naquela época era uma região bem que habitavam judeus e tudo mais, mas era uma região que tinha bastante contato com a cultura grega, com a cultura grega e com a cultura romana, né? Ou seja, uma região ali que tinha um contato grande com costumes, com cultura diferente da cultura dos judeus, né? Ou seja, e por conta disso, os judeus viam aquela região de uma forma horrível, horrenda, sabe? A gente vê até relatos na Bíblia de algumas frases de judeus, de escribas, de fariseus, falando mal de algumas regiões. E essa é uma delas, né? E é interessante que esse contraste geográfico é muito legal. Por quê? Porque a gente vê ali meio que uma crítica severa de Mateus à religiosidade daqueles judeus da época, né? Que olhavam com maus olhos para pessoas que tinham contato com outras culturas, pessoas que eram vistas como piores pecadores do que eles, porque eles nasceram judeus, porque eles eram do povo de Deus e tudo mais. Mas só que a gente consegue enxergar que Mateus ele consegue deixar bem claro isso, bem construído, né? De que o próprio Jesus ele consegue passar o seu ministério, ter uma fala bem ouvida na região que os judeus batiam bastante, sabe? Dessa região da Galiléia, né? E no caso na região de Jerusalém, Jesus quase não conseguia falar com os próprios judeus porque era perseguido, e é uma região que havia um endurecimento de coração bem grande, sabe? Ou seja, a gente pode tirar uma lição enorme disso, de que Mateus ele deixa bem claro isso, de que existem pessoas que não têm costumes religiosos, mas que estão bem mais abertas para Jesus do que pessoas que são bem religiosas, que se dizem que se apoiam nas suas próprias forças, né? Que se apoiam nas coisas que conseguem fazer para Deus e tudo mais. Isso é muito legal que Mateus faz, e eu acredito que Deus quer usar isso para falar conosco também, né? E é interessante que a gente tem que falar também da ênfase que Mateus dá, né? No caso, eu tirei uma frase aqui de um estudo sobre a teologia do Novo Testamento, né? De um livro, que diz assim, ó: a palavra que melhor caracteriza a perspectiva teológica de Mateus é cumprimento. E a gente consegue ver isso claramente no decorrer do que ele escreve ali, sabe? É interessante que tem diversos exemplos aqui, ó. Eu vou dar alguns exemplos e você claramente vai ler outros em casa. Capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 15, capítulo 4, versículo 14, capítulo 8, versículo 17. A gente consegue enxergar Mateus sempre dando esse contraste de isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que o profeta falou, ou sempre fazendo esse link com o Velho Testamento, no caso, né? E é interessante, isso não é em vão, porque, como eu disse, né, o destinatário, o público-alvo de Mateus eram judeus crentes, né? Ou seja, Mateus queria claramente dar essa ênfase e dizer que, cara, esse Jesus que veio aí é o Cristo que o Messias que vocês tanto esperavam, sabe? E a gente consegue ver que Mateus ele tem muito esse link. E isso é muito legal e é muito construtivo para a gente como cristão, né? Para fortificar nossa fé, que a gente vê claramente Mateus linkando muitas coisas que Jesus fazia, e até João Batista, né? Com o que os profetas falavam antigamente, né? E é muito interessante porque a Bíblia ela se completa, né? A gente consegue entender a Bíblia não só como um livro. A Bíblia é um acoplado de livros
E é interessante que ela é linkada e ela sempre aponta para Jesus. E eu acho maravilhoso isso que Mateus faz. Mateus, ele tem esse coração, tipo assim, cara, eu tenho que passar para vocês, meu povo, que tanto me humilhou por eu ser publicano e tudo mais, que, cara, esse Jesus é o Messias, sabe? Vocês precisam entender isso, vocês precisam tirar um pouco aquela visão que vocês têm de que Jesus ele viria quebrar o Império Romano na força, sabe? Na força da mão humana e tudo mais, como uma revolta, como uma guerra. E vocês precisam entender que o propósito de Deus, ele começa por dentro, sabe? Ele começa com uma construção dentro e é um trabalho que o Espírito faz na gente. Ou seja, Mateus, ele tem muito esse cuidado de apontar para Jesus como o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, aquele que viria para os judeus, e não somente para os judeus, mas também para a gente, para os gentios, aqueles que não são da linhagem dos judeus. E isso é muito interessante, sabe? Isso é uma das coisas que mais me marcaram nesse evangelho. E é interessante que Mateus, ele não só dá ênfase na questão do caráter messiânico de Jesus, mas ele também fala muito sobre a presença do reino de Deus. Mateus, ele traz muito, essa questão de Jesus messiânico, de esse é o Messias, esse é o esperado, esse é quem vocês tanto aguardavam, mas ele também traz muito a questão do reino, Ou seja, ele traz essa coisa de que, cara, Jesus veio e ele veio trazer princípios, ele veio trazer coisas que Deus já falava no Antigo Testamento, mas só que por algum motivo, por questões nossas, humanas, os judeus, eles preferiram muito mais a sua própria tradição, feita com questões humanas, questões que eles mesmos desenvolveram lá. E é interessante que Mateus, ele cita muito isso, Jesus falando de que as questões dos judeus humanas, de tradições e tudo mais, muitas vezes iam totalmente contrária, sabe? Ou seja, parecia que os judeus, de alguma forma, eles tentavam burlar uma lei perfeita que Deus tinha deixado para o seu povo, com algumas ordenanças que eles próprios colocavam, sabe? E eu acho interessante o Evangelho de Mateus justamente por conta disso, Ele foi feito para os judeus, mas só que ele fala muito com a gente. Ele diz que o Evangelho é um Evangelho gracioso, ele diz que o Evangelho é um Evangelho que é realmente para todos, não somente para os judeus. E isso é gratificante, Ver que um judeu, ele tem um olhar bem minucioso para essa questão, Não somente de engrandecer seu povo, porque Mateus, ele passava por N questões dificultosas, por ser um coletor, um publicano, no caso, Mas ele tem esse coração, como eu posso dizer, inclinado, para todo um povo, não somente para os judeus. E eu acho que isso é muito interessante. E o Evangelho de Mateus tem muito a acrescentar na nossa vida, assim como acrescentou na minha. E eu espero que com essa breve introdução, essas questões, essas características importantes que eu deixei aqui do Evangelho de Mateus, que a nossa leitura não seja mais a mesma, automática, que muitas vezes a gente faz. Eu já fiz muitas leituras automáticas assim, de não prestar atenção no contexto, em quem é o autor, em o que o autor quer passar, qual o tema, qual é a ênfase do autor ali, qual o destinatário, sabe? Eu acredito que essas questões aqui que foram passadas são de grande valor para a gente ter uma leitura bíblica mais completa e mais edificante para nós mesmos, sabe? Então, eu acredito que é isso. Espero que vocês tenham gostado do estudo e continuem aí que nós vamos estar falando dos outros evangelhos também.